querido. Queridos irmãos, a minha gratidão aos músicos. Vocês tocaram lindo. Anima a todos nós desse jeito. Glória a Jesus. Amados, nós vamos então continuar o estudo. Acredito que devemos encerrar hoje, porque dos 9, quem está acompanhando, das 9 particularidades do fruto, que é no singular, das 9 já estudamos 7, né, pastor Walter? Falta 3. Nós devemos observar, irmãos, que é fruto do Espírito com letra maiúscula na sua Bíblia, Gálatas 5:22, olha lá. Fruto do Espírito é com a letra E maiúscula, não é o espírito humano com letra E minúscula, não é o espírito do homem e da mulher, mas é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que produz em nós o fruto, e é singular, porque é um fruto composto de 9 partes. E o exemplo mais claro é a mexerica, a laranja. Claro que o fruto do Espírito nem se compara a frutas humanas, porque ele é mais doce do que qualquer fruta doce. Ele produz a doçura em nós. Lembrando aos irmãos que estão aqui, que acompanham desde as outras terças-feiras, que é um assunto, irmãos, muito importante, se não um dos mais importantes, porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem várias atuações na vida do ser humano. A primeira ação do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Então nós temos a obrigação, e é obrigação, se anunciarmos o Evangelho, é porque é nos imposta esta obrigação. Nós temos a obrigação de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, a primeira ação do Espírito Santo no coração humano, no interior do homem, é produzir a conversão, é produzir o desejo no homem de ter esse encontro com Jesus. Depois de convencer o homem do pecado, o Espírito Santo, ele tem a função de batizar esse homem com o Espírito Santo. Então eu atribuo que a segunda maior bênção oriunda da conversão é o batismo com Espírito Santo, que nada mais é do que o revestimento de poder. Eu acho que estou meio surdo, eu não estou me ouvindo, tá, Adriel? Revestimentos, irmãos estão ouvindo bem, né? É eu que não estou me ouvindo aqui. Muito bem, então o Espírito Santo tem essa função de batizar o crente com o Espírito Santo. Quantos são batizados com o Espírito Santo? Digam amém bem forte. Amém. Revestimento de poder, falar em línguas estranhas. Depois tem as obras do Espírito Santo na vida do crente, que é dons espirituais, e é lindo os dons espirituais, que não é o nosso tema de hoje. O Espírito Santo vai produzindo obras que só Ele sabe produzir na vida do crente. E agora, a ação do Espírito Santo, obra do Espírito Santo, produzindo fruto do Espírito. Lembrando aos irmãos que na primeira aula, eu falei com os irmãos que essa ação do Espírito Santo, de produzir em nós o fruto, é a mesma coisa que o Espírito Santo trabalhando em nós, esculpindo em nós o caráter de Cristo. A gente veio do mundo de pecado
E o nosso caráter era deformado, deturpado. Mas o Espírito Santo vai trabalhando no nosso caráter, vai produzindo em nós o fruto do Espírito. Daqui a pouco você olha para a pessoa, você já vê mudanças, tanto exterior, Luiz, quanto no interior. A obra do Espírito Santo começa lá no interior, de dentro para fora. Aí, aquilo que você é dentro vai refletir aqui fora, sim ou não? Você vai ver que determinadas roupas, determinadas atitudes não vai combinar. Não é porque você agora quer ser melhor, é porque o Espírito Santo está produzindo em você o caráter de Cristo, está produzindo em você, esculpindo em você o caráter de Cristo. Pastor, resume isso. É a própria vida de Cristo refletida em nossa vida. Amém, meus irmãos? Lá na igreja primitiva, pastor Tiago, os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristão. O que é cristão? É um seguidor de Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Então ia passando o irmão na rua naqueles dias, e as pessoas olhavam e falavam assim: meu Deus, Ferrazini, você só pode ser um dos seguidores de Cristo. Por quê? Porque estava andando como Cristo, falando como Cristo, agindo como Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Esse glória a Deus foi gostoso, Luiz. Lembra de Pedro, e não dá mais para voltar. Lembra de Pedro, naquele dia da crucificação, que Jesus foi preso, os discípulos fugiram, Pedro fugiu, e de repente ele se depara com uma criada, uma moça, que olha para Pedro e fala o quê? Você parece ser um dos discípulos desse Jesus aí. Aí o Pedrão disse: eu não, nunca vi, não conheço. Não, a tua fala, ela falou o que para Pedro? A tua fala te denuncia. Acha esse versículo para mim aí, Adriel. A tua fala te denuncia. Só para a gente já entrar no antepenúltimo fruto, particularidade do fruto, vamos ver esse versículo. Eu achei muito importante trazer isso para os irmãos, porque isso é o fruto do Espírito sendo produzido em nós, a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, as ações de Cristo. E Pedro não conseguiu esconder, mesmo estando negando, dizendo, vamos ler juntos, 1, 2, 3, e logo depois, juntos, bem forte, e logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles. Forte, pois a tua fala te denuncia. Então a fala de um seguidor de Cristo é diferente de quem não é. Sim ou não? Porque já está moldado nele o caráter de Cristo. Quem entendeu até aqui, diga um amém bem forte. Amém. Vamos então para a particularidade ou o gomo do fruto do Espírito, da bondade, que nós já iniciamos na terça passada, já quase finalizamos. Bondade. O que é bondade, pastor? É uma virtude extraordinária que nós produzimos, e nós espelhamos, mas quem produz é o Espírito, e não dá para esconder, porque essa bondade ela vai aparecer, ela vai aflorar de alguma forma em nós. Bondade é tudo aquilo que eu e você fazemos para ajudar o próximo, sem esperar retribuição, sem esperar recompensa. Isso é bondade, irmãos. Atos capítulo 4, versículo
37. 36 e 37. Só para a gente fechar aqui a bondade, eu achei importante repassar isso aqui. Olha Barnabé exercitando a bondade. Então José, cognominado, ou seja, ele foi mudado o nome pelos apóstolos de Barnabé. O que significa Barnabé? Filho da consolação. Só quem tem a bondade de Cristo, produzido pelo Espírito Santo, pode consolar alguém. Mesmo que estejam passando às vezes uma situação difícil, mas quem tem o fruto do Espírito da bondade consegue consolar. O 37. Possuindo uma herdade, Barnabé, o que ele fez, irmãos? Olha a bondade. Vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Isso é bondade. Ele fez isso para socorrer os irmãos necessitados. Bondoso, irmão, abre mão do conforto, do seu bem de valor, como fez Barnabé, para socorrer alguém necessitado. Barnabé era tão bom que Atos capítulo 9, verso 26, põe para nós, olha o que ele faz com Paulo, irmãos, que estava iniciando o seu apostolado, olha lá. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos lá em Jerusalém. Mas todos, o que os discípulos estavam sentindo de Saulo? Medo. Todos temiam e não estavam acreditando que Paulo fosse agora discípulo, ou Saulo. Agora olha a ação do Espírito Santo na particularidade da bondade. Olha o que o Espírito Santo fez na vida de Barnabé. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Então, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente. Eu imagino, irmãos, que não era para menos. Saulo fazia o que antes com as igrejas, com os irmãos que estavam reunidos nas casas? Assolava as casas, batia, maltratava, prendia os irmãos. E ele assinou na morte de quem, irmãos? De Estevão. Ele autorizou a morte de Estevão. Então Saulo era perigoso, sim ou não? Alta periculosidade. Vem aqui, Luiz, por favor. Mas, olha como Barnabé é usado por Deus, Júnior. Você é Saulo hoje aqui, tá bom? Saulo chega e quer pregar para os irmãos. Começa a pregar para os irmãos. Fala para eles. Jesus é bom, é maravilhoso. Me salvou no caminho para Damasco. Eu vi o resplendor que me deixou cego. E eu fiquei 3 dias cego, orando, até que o profeta veio lá na casa e orou por mim. E caíram dos meus olhos escamas. E eu passei a ver. E já fui batizado com o Espírito Santo. Jesus mudou minha vida. Agora eu sou de vocês, discípulo de Jesus. Só que os irmãos ficavam assim, irmão Eloizinho. Será que é verdade? Onde ele autorizou Estevão morrer? Onde ele prendeu alguns irmãos que estavam fazendo culto na casa da irmã Maria? Eu não vou acreditar tão cedo nesse homem. O outro falava, só acredito vendo. Aí Barnabé, dá um glória a Deus. Barnabé pegou na mão de Saulo. Coloca o versículo lá para mim, olha lá.
pegou na mão de Saulo e trouxe no meio da reunião do culto, e disse aqui: olha, meus irmãos, eu trouxe a vocês o irmão Saulo, que eu mesmo encontrei, e eu vi ele testemunhar, ele contar da conversão, eu vi ele dizer o como Jesus mudou a vida dele. Olha, irmão, pode acreditar que ele pregou em Damasco, e houve um movimento do Espírito Santo tão grande, pode acreditar, Deus é na vida de Saulo. Digam glória a Deus. Isso é bondade ou não é? É, porque Barnabé não estava ganhando nada financeiramente para apresentar Saulo e garantir Saulo e assinar por Saulo. Mas eu quero crer, irmãos, que aqui em Santa Cruz, nesta igreja, ainda tem Barnabé. Ainda tem irmãos que consolam os que choram. Ainda tem irmãos que apresentam aqueles que precisam ser apresentados, avalizados e dizer: pode confiar, porque ele é servo de Deus. Se ele não pagar, eu pago. Diga amém. Quem entendeu o que é bondade, diga amém mais forte. Quer ver mais uma coisa interessante, irmãos? Barnabé acolhe João Marcos após uma desavença com Paulo. Atos 15, do 36 ao 39. Vou fazer igual lá no Belém. Gessé, vem cá ler para nós, Atos 15, 36 a 39. Lê daí mesmo, bem alto para a igreja, e os irmãos acompanham a leitura. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. Queridos irmãos, olha o que faz Paulo. Paulo não aceitou a companhia mais de João Marcos, porque eles tiveram um atrito, tiveram uma encrenca, uma desavença. Mas o que fez Barnabé, olha, irmão, quem tem fruto do Espírito da bondade, faz isso. Ele não põe gasolina no fogo, quem está entendendo? Se tem dois irmãos que não estão se bicando, não estão se batendo, ele não põe gasolina no fogo, ele acalma a situação, ele tenta apaziguar as coisas, os ânimos. Quem está entendendo, diga amém. Porque quem faz ao contrário não tem o fruto do Espírito, chamado bondade. Barnabé então, já que Paulo não aceita a presença mais de João Marcos, o que faz Barnabé? Pega João Marcos e leva consigo. E aí, a história bíblica diz que Pedro discipulou João Marcos. João Marcos foi discipulado, foi ensinado, foi preparado. Pastor, e aí, o que aconteceu com Marcos? Marcos escreveu o primeiro dos evangelhos, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. É lindo o evangelho de Marcos, sim ou não? A gente lê hoje o evangelho de Marcos e não imagina que para que esse evangelho fosse escrito por João Marcos, foi preciso ter Barnabé, que pegou João Marcos e falou: eu vou te adotar. Já que Paulo não te quer, mas eu te quero. Eu acredito em você. Eu sei que a obra de Deus na sua vida vai ser tão grande. Ah, mas você é enrolado, você é crequeiro. Irmão, era porque a obra do Espírito Santo vai produzindo o caráter de Cristo. E daqui a pouco não briga mais. Daqui a pouco, olha João Marcos, escrevendo o primeiro dos 4 evangelhos. O evangelho segundo escreveu Marcos. Digam amém comigo bem forte. Vale a pena acreditar ou não? Vale a pena confiar ou não, irmãos?
Aquele que tem a bondade não olha o outro como concorrente, não olha o outro com inveja. Por quê? Porque ele tem a marca de Cristo na sua vida, da bondade. Ele pensa sempre no outro, desejando para o outro o melhor para o outro. João capítulo 3, versículo 30. João 3:30, já estamos fechando a bondade para entrar na fidelidade. Vamos ler junto, 1, 2, 3. Mas eu não estou escutando a igreja, não sei se é o barulho dos ventiladores, ou eu sei não, estou surdo. Vamos lá, 1, 2, 3, leiamos esse versículo. Quem disse essas palavras, irmãos? João Batista. Quando que João Batista disse isso? Quando os discípulos dele vieram e disseram: olha, você acabou de batizar Jesus, e agora ele nomeou um monte de discípulos e está batizando mais pessoas que você. O ministério de Jesus está crescendo mais que o seu, sendo que você é primeiro, você é mais velho que ele, sendo primo. O que João disse? É necessário e que eu, irmãos, vamos pedir a Jesus que faça isso comigo, faça isso com você, que nos dê essa graça da bondade para eu desejar o bem e a prosperidade do outro, sim ou não? Tem crente, irmão, desculpe, mas tem crente ruim. O outro troca de carro, comprou um carrinho melhor e liga: ô fulano, eu troquei, peguei um Corolla, né, irmão Claudinei? Peguei um Corolla, era meu sonho. Ah, que ano é? É velho. Irmão, seja crente, seja bondoso. Fale para o irmão: parabéns, irmão Claudinei. Jesus concedeu o teu sonho. Parabéns, que coisa linda o seu Corolla. Amém, irmão? Tem pessoa que não sabe se alegrar com a alegria dos outros, não sabe se alegrar com o sucesso do outro ou da outra. Comprou um vestido, não combinou essa cor para ela. Que é isso, irmã? Diga glória a Deus. Você é gordinha, esse vestido não ficou bonito para você. Para com isso, seja bondosa. Diga para ela: ficou linda aos seus olhos, você gostou? Gostou? Também gostei, porque o gosto é seu e não é meu, o dinheiro que comprou é seu e não é meu. Diga amém, diga glória. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês estão aqui? Diga amém. Quer ver outra coisa? Quem é bondoso, ele investe o melhor de si no outro, porque a sua marca, a marca do bondoso é bondade. A Bíblia diz que Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, e nós precisamos demonstrar isso no nosso caráter. Nós precisamos demonstrar isso, a bondade em nosso caráter, revelando Cristo em nós. Vamos repetir isso? Eu preciso, 1, 2, 3, eu preciso demonstrar a bondade em meu caráter, revelando Cristo em mim. Cristo em mim. Mais forte, Cristo em mim. Que o Espírito Santo nos encha de bondade, de bondade, de bondade. Quem crê nisso, diga amém. Vamos para o penúltimo do gomo do Espírito, do fruto. Fidelidade. Pastor, o que é fidelidade? Fidelidade, irmão, vem do grego. É uma tradução da palavra pistis. Olha, Ferrazini, fala grego aí. Pistis. Pistis. Tudo aí, pistis. Isso é grego. O que é isso? Pistis é fidelidade. O que significa essa fidelidade como parte do fruto do Espírito? Significa fé. Diga comigo: fé, confiança e lealdade. Vamos junto de novo? Fidelidade significa fé, confiança e lealdade. Deixa eu falar para os irmãos que a fidelidade envolve algo muito firme, que deve ser as promessas e um compromisso contínuo com a verdade. Cada ser humano, cada crente que tem o fruto do Espírito, ele deve ter a fidelidade
que faz com que ele seja firme nas suas decisões, firme nas suas promessas. Prometeu, cumpre, custe o que custar. Ah, eu falei que eu vou, mas não vou. Isso é ser crente, irmão? O crente fala, ele cumpre, ele é fiel, ele tem fidelidade como fruto do Espírito. E ele não mente, ele fala, ah, já viu aquela pessoa que o cobrador bateu lá no portão? E a criancinha de 4 anos, mamãe, tem gente batendo no portão. Daí ela falou assim, cala a boca menino, fala baixinho, vai lá e fala que eu não estou. A criança, na inocência, e criança não mente, correu lá no portão e falou, ó, minha mãe mandou falar que ela não está. Por quê, irmão? Porque não tem o fruto do Espírito, a partícula da fidelidade. Porque quem tem a fidelidade fala a verdade. Quem está entendendo diz amém. Quer ver outra coisa? Na Bíblia, fidelidade é confiança que depositamos tanto em Deus quanto na confiabilidade que demonstramos em nossa conduta diária. Como tem sido você na empresa? Como tem sido você lá na sua casa, como pai, mãe, como filho? A fidelidade de Deus está na sua vida? Se tiver, nas suas atitudes diárias, você vai demonstrar confiabilidade. É prometer e cumprir. É ser alguém confiável. É ser alguém, irmãos, que a pessoa olhe, irmão André, e diga assim, eu vou confiar no irmão fulano, porque ele é um homem fiel. Eu posso confiar, ele é confiável. Deus é um Deus fiel. Deuteronômio 7:9, vamos lá? É muito fácil eu dizer, eu sou filho de Deus. Mas olha para você ver que Deus é fiel, e você é. Deuteronômio 7:9, olha lá o que diz. Saberás, portanto, que Yahvé, o teu Deus, é o único Deus fiel. Deus é fiel. Olha aí onde está a frase Deus é fiel. Que mantém a aliança, que mantém o que promete. E o amor até quantas gerações? Vamos pensar juntos? Uma geração é 40 anos, pastor? Uma geração é 40 anos. Quantos anos somado 1000 gerações? 1000 vezes 40 anos, quanto dá, pastor? Quantos anos dá 1000 vezes 40 anos? É só acrescentar o zero. Coloca 3 zeros no 40, dá 40.000 anos. Estou certo, os irmãos da matemática, sim ou não? Engenheiro Lucas está aqui hoje? É isso mesmo, engenheiro? Obrigado de me socorrer na matemática. Então Deus é fiel quantos anos para conosco? Até 40.000 anos, gerações de pessoas, 40 até 1000 gerações de pessoas, em favor daqueles que o amam. Quantos amam a Deus? Digo amém. Reverentemente obedece os seus. Olha lá, irmãos, ele é fiel, ele é bondoso, mas olha a continuidade do verso. O que é que eu tenho que ser para alcançar a fidelidade de Deus na minha vida? Reverentemente obedecê-lo, a obedecer os seus e amar a Deus de todo o coração. A gente fala, Deus é fiel. Ah, irmão, Deus é fiel. Mas escuta, e você é? E você obedece a Deus? E você o ama de coração? Continuando a fidelidade para a gente encerrar já. Fidelidade é o reflexo do caráter de Deus em nós. Somos chamados a refletir a fidelidade de Deus. 1 Coríntios 4:2. Vamos ler? 1 Coríntios 4:2. Como é que diz lá? Vamos juntos? 1, 2, 3. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm a responsabilidade é que vivam, em outra tradução, e que se ache fiel.
A fidelidade de Deus tem que estar no meu ser, na minha vida, impregnado nas minhas ações. O dispenseiro de Deus é o administrador. Ali, na outra, a palavra despenseiro, olha lá. O que é o dispenseiro, pastor? Traduza para nós. É o encarregado de gerir, de gerenciar a propriedade de um senhor. Então, uma pessoa muito rica, muito abastada, ele contrata um CEO. Hoje é CEO, na língua mais moderna hoje, né? O CEO é o despenseiro, é o administrador, para administrar e gerenciar bens que não são seus, mas que são de outrem. Aqui, irmãos, o despenseiro, para ser despenseiro, precisa ser fiel. E eu fui anotando aqui, irmãos, o que é que nós administramos que não é nosso. Primeira coisa, a vida. A vida que você tem é sua? Não é Deus que dá a vida, sim ou não? Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, porque isso faz parte de ser despenseiro fiel. Eu tenho que administrar, irmãos, com fidelidade, os dons espirituais. Amém, meus irmãos? Cuidar dos dons, zelar dos dons. Eu tenho que administrar, irmãos, a mensagem que prego com fidelidade. Eu tenho que, como líder que sou na igreja, seja do departamento que for, eu tenho que administrar a minha liderança com fidelidade. Se é regente, se é líder, se é maestro, a fidelidade. Fidelidade com a esposa, fidelidade com o esposo. Amém, meus irmãos? Fidelidade nos relacionamentos. Tem pessoas, irmãos, que se aproxima, faz amizade com uma pessoa, mas daí um tempo, a amizade se distancia, e tudo que aquela pessoa confiou, contando para ele por confiança, como chama quando a pessoa, por confidência, ele sai falando para todo mundo. Nem vou perguntar se você conhece gente assim. Aqui na igreja não deve ter, irmãos. Mas a fidelidade, irmãos, como fruto do Espírito, é aquela fidelidade que nós temos que ter nos nossos relacionamentos. Provérbio 3, o verso 3 e 4. Lê para nós, pastor Tiago, Provérbios 3 e 4 em voz alta. Pega um microfonezinho limpinho aqui, cheirosinho para você. Lê aí, ficar mais gostoso. Estamos falando do dom, do fruto, na particularidade da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Observar, irmãos, o proverbista ensinando sobre fidelidade. E ele fala: não te desampare, não te aparte da fidelidade. A fidelidade é tão valiosa que eu devo amarrar em meu pescoço. Eu devo guardar com todo carinho, com todo zelo, e até escrever na tábua do meu coração, fidelidade. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha, não é? Essa placa, escrito, santidade ao Senhor, fidelidade atada, escrita na tábua do nosso coração. Quem entendeu assim, diga amém. Lealdade nos relacionamentos, comprometimento com a verdade e com a integridade. Fidelidade, irmãos, deve ser ações práticas da vida do crente. Tiago 2,18, vamos ler mais uma vez, pastor Tiago, Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Observe, irmãos, que a fidelidade, ela precisa ser manifestada como a fé, manifestada pelo nosso viver diário. Isso é obras, amém, meus irmãos? Obras de fidelidade, fé,
tudo isso envolve, irmãos, a vida do crente. Cumprir as suas promessas, ser consistentes com o seu testemunho de vida, agir com integridade em todas as situações. A fidelidade está interligada com a perseverança. Apocalipse 2:10, pastor Tiago. Vamos ler juntos, pastor Tiago, com a igreja e a sua voz no microfone. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pastor, até que ponto eu devo guardar a minha fidelidade? Até que eu não seja prejudicado? Se eu for prejudicado, se eu for preso, se eu for afligido, eu posso deixar de ser feliz, de ser fiel? O que diz o final do verso de Apocalipse 2:10? Ser fiel até quando, irmão? Até a morte. Se precisar morrer pela fidelidade, morra, mas morra fiel. Amém, meus irmãos? Porque você vai ter a coroa da vida, fidelidade, fiel até na morte, se preciso for. Amém, meus irmãos? Permanecer fiel a Deus mesmo quando estamos passando por tempos difíceis é uma demonstração poderosa da nossa confiança em Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão aqui? Diga amém. O fruto da fidelidade é uma demonstração de que estamos caminhando no Espírito e refletindo o caráter de Cristo. Quem pode, diga um amém bem forte. Vamos para a mansidão. É isso? É o penúltimo, pastor? Mansidão. Vamos apanhar um pouquinho, diga amém. Pastor, mansidão. Imagine, irmãos, que quem viveu na roça, quem viveu na área rural, sabe do que vou falar agora. Um animal, um cavalo, ele nasce, ele cresce, mas ele precisa ser domado. Se você ou eu montar num cavalo que não foi domado, o que acontece conosco? Chão, queda, não é? Mas quando o animal é domado, ele é ensinado, ele fica manso, embora ele tenha força, mas ele não usa a força para o mal, para matar, para derrubar. Assim é o boi também, irmãos. O boi precisa ser amansado, domesticado. O boi tem força, mas ele não, se não for adestrado, ele vai usar a força para o mal. Assim também o cavalo, se não for amansado, corre risco. O que é manso, pastor? A mansidão é alguém que tem o controle. É alguém que mesmo tendo força, mas ele tem o controle do Espírito Santo, ele não faz o mal. Quem está entendendo diz amém? É alguém que podendo reagir de forma brusca, de forma bruta, ele não faz, porque ele é manso, ele tem o fruto do Espírito da mansidão. Quem deseja esse fruto, levante a mão bem alto. Me ensina a ser manso, Senhor. Mansidão é poder ter o poder sobre o controle da nossa vida, é poder não reagir de forma violenta, é estar de maneira dócil e meiga, quando você tinha tudo para reagir de forma bruta, de forma mal. Amém, meus irmãos? Jesus disse: aprendei o quê? De mim, que sou o quê? Mateus 11:29, coloca lá na projeção, Adriel. Mateus 11:29, já estou encerrando a mansidão. O que diz Mateus 11:29? Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus dizendo, e aprendei de que sou manso. Quando você vê uma pessoa que não é manso, uma pessoa brava, nervosa, irritada, que grita, pode ter certeza, não é manso, não aprendeu com Jesus. Amém, meus irmãos?
Mas quantos aprenderam com Jesus aqui? Levante a mão bem alto e diga amém. Manso e humilde de coração. E quem é manso encontra descanso para a alma. Quem é, irmãos, violento, bravo, ele não tem descanso para a alma, não tem descanso para o sentimento. Ele está sempre assustado e com medo, sempre sofrendo pela falta de mansidão. Mas eu falo para uma igreja que tem mansidão e temperança, e que tem todos os gomos do fruto do Espírito. Digamos um amém mais forte. Vamos para o último para encerrar. Domínio próprio. Fale comigo essa palavra, domínio próprio. Deve ser uma das marcas mais importantes dos relacionamentos. Domínio próprio. Provérbio 16 e 32. Já estamos encerrando, tá? O que diz Provérbio 16 e 32? Pastor Tiago. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Governar o espírito, irmãos, é ter domínio próprio. Eu acho que eu falei na aula passada, da terça retrasada, da cadeirada. Não vou falar o nome porque estamos transmitindo, né? Mas quem lembra da cadeirada? Foi o ano passado? Foi na campanha eleitoral do ano passado, foi em rede nacional. Ali faltou domínio próprio, faltou exatamente aquilo que Provérbios 16 e 32 nos ensina essa noite. Aquele que governa o seu... Vocês viram que está em letra minúscula? Que espírito é esse? Humano. As minhas ações, as minhas atitudes, as minhas reações. Porque às vezes, irmão, nós controlamos as nossas ações, mas não conseguimos controlar as nossas reações. Você pode repetir comigo isso? Às vezes, controlamos as nossas ações, mas não controlamos as nossas reações. Que é isso, pastor? É aquele bateu, levou. Ah, mas eu agi assim porque você também me provocou. Irmãos, a pessoa que tem domínio próprio, ele controla não só suas ações, mas controla as suas reações. Quem deseja ser controlado pelo Espírito Santo nas suas ações e reações, levante a mão direita em ato de fé. Senhor, me ajuda a controlar tanto as minhas ações quanto as minhas reações. De novo bem forte. Senhor, me ajuda pelo Teu Espírito Santo a ter controle, a ter o domínio das minhas ações e das minhas reações. Quem está entendendo diz amém. Pastor, domínio próprio é não pagar o mal com o mal, é você vencer o mal com golpes de bondade. Ó que lindo! É você vencer o mal com golpes de bondade. Fez o mal, mas você diz, eu te amo, e eu estou orando por você. Fez o mal, mas você diz, não tem problema, eu já perdoei. Outro dia o pastor pregando, um pastor já antigo, pregando, ele disse, irmãos, eu nunca levei desaforo para casa. Aí a pessoa que estava no culto olhou assustada. Meu Deus, será que o pastor está falando de quando ele não era crente? Que quem não é crente não leva desaforo para casa. Aí o pastor completou a frase. É porque todo desaforo, toda ofensa, desaforo é ofensa, toda ofensa eu não levo para casa, porque eu perdoo ali mesmo, e vou para casa com meu coração limpo e puro, porque tenho domínio próprio. Quem está entendendo diz amém. Domínio próprio, irmãos, é você ter um autocontrole, é você refletir o caráter de Cristo. E para fechar, o fruto do Espírito, coloca o Gálatas 5:23, para fechar essa noite, o fruto do Espírito, faltando 5 minutos. Vamos juntos, a leitura, 1, 2, 3. Agora.
Agora, coloca o 22 e vamos citar um após outro do gomo do fruto do Espírito. Olha as coisas que Paulo cita no 23. Quais são elas? A primeira, junto, amor. Mais forte. A segunda. A terceira coisa. A quarta. A quinta. A sexta. A sétima. A oitava. E a nona para fechar. Contra essas coisas não há condenação, porque a lei condena, a lei condenava, a lei determinava a morte de quem matasse, a lei era olho por olho, dente por dente, e Paulo fecha esta ação do fruto do Espírito na vida do crente, dizendo, contra esses detalhes do fruto do Espírito, não há condenação, não há quem possa te condenar. Você dorme, acorda, deita e levanta, com a mente, o coração em paz, a alma lavada pelo sangue precioso de Jesus, se o fruto do Espírito estiver na sua vida produzindo o caráter de Cristo. Quem entendeu diz amém, irmãos. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Fiquemos em pé. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Pastor Walter, vem orar e já dá os avisos. Pega o microfone do pastor Tiago, que está limpinho e novinho. Querido irmão, oremos ao